antes da Patrícia começar, já quebrou. Bom, é para cima, assim. O tema sobre o qual a gente vai refletir essa noite é um dos tesouros do céu, um dos tesouros da alma. E como nos diz Emmanuel, através de Chico Xavier, são tesouros que se nos revelam por disciplina da vida íntima. Portanto, o tesouro da alma sobre o qual a gente vai falar essa noite é uma das virtudes entre tantas, né, que Jesus nos falou, nos ensinou e nos exemplificou. E essa que eu vou falar, particularmente, ele continua exemplificando, porque pacientemente continua aguardando que a gente aceite os convites, né, que ele nos faz há mais de 2000 anos para segui-lo. Parecendo enigma, né? Mas eu coloquei desse jeito que é para ver se vocês descobrem sobre qual dessas virtudes a gente vai falar essa noite. Alguém sabe? Jesus disse assim, ó: Vinde a mim, aprendam comigo que sou manso e puro de coração, e assim encontrarão o repouso para as suas almas. Sobre qual dessas virtudes vocês acham que a gente vai falar? Fala aí, Gabriel. O quê? Ele quase não ouviu eu falando sobre isso em casa, por isso que ele não sabe. A gente vai falar sobre a paciência esta noite. Tão buscada, né? Tão necessária a paciência. Eu não sei se o tema é muito interessante para vocês, se vocês estão precisando trabalhar a paciência tanto quanto eu. É por isso que eu vou pedir para que levante a mão quem aqui tem pensado ou falado com muita frequência: ó Deus, dá-me paciência. Haja paciência. Alguém? A maioria, né? Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico preocupada, né? Porque com esse povo impaciência, na minha primeira vez, já tem gente olhando aqui na minha mão, pensando, né? Semana retrasada que o Galácio deu palestra, ele entrou com 3 folhinhas dobradas, o Gabriel queria ir embora. Imagina com esse bolo aqui, mas não precisa ficar preocupada, porque eu não sei o que acontece. Quando eu fico nervosa, nem é idade, nada. A minha vista embaralha. Aí eu fico com medo de não enxergar, trouxe tudo bem grande assim, eu trouxe tudo escrito, porque vai que dá um branco, tá aqui. Bom, vamos lá então. Para começar a nossa conversa, eu vou falar conversa porque eu não sei fazer uma palestra ainda, vai ser uma conversa só, tá bom? Eu trouxe Jesus, o nosso mestre. Por que Jesus? Não existe ninguém melhor do que Jesus para exemplificar o caminho de se chegar até Deus. Não tem didática de amor maior do que o amor que Jesus nos ensinou. A pedagogia do acolhimento a todas as criaturas. Eu até vou colocar o contrário. Eu trouxe Jesus, mas na verdade foi Jesus que me trouxe. É por isso que eu estou aqui hoje. Sabe criança quando se perde na multidão dos pais, assim, e fica desesperado? E aí chega alguém assim, se abaixa e fala: me dá a mão que eu vou te levar para encontrar os seus pais. Comigo foi assim. Quando eu cheguei aqui no centro, igualzinho uma criança, perdida, completamente desorientada, e eu fui apresentada a Jesus, e fui conhecendo, e eu fiz igual criança, quando você pega na mão e segura firme assim, e de lá para cá, tem às vezes a criança fica segurando, você fala: solta um pouco, tá suado assim. Eu sou essa criança, eu não solto mais. Eu seguro firme na mão de Jesus. Então, na verdade, foi Ele que me trouxe aqui. Eu não queria chorar. Então, Jesus realmente é o nosso mestre da paciência. E que paciência que Ele tem conosco, né? Eu tenho um compromisso, por exemplo, e combino eu e a Marinês. E eu combino, Marinês, eu vou te pegar às 8 horas na tua casa. 8 horas eu tô lá e na minha cabeça de pessoa impaciente, eu já espero que ela esteja ali, no portão, pronta, me esperando. Aí eu chego, ela não tá. Aí eu buzino, ela grita: eu já vou! Eu tô ali esperando. Daí dá 8h05, dá 8h10, 8h15, eu já peguei a minha paciência, dobrei e botei no bolso. E Jesus faz quanto tempo que ele fala: Patrícia? Aí eu falo: eu já vou.
E ele continua esperando. Marinês, estou indo. E ele continua ali esperando. É por isso que ele é o mestre da paciência. Não tem outro modelo, né, que fica ali, junto, né? É Jesus. Bom, para a gente discorrer sobre esse assunto, eu trouxe uma mensagem do espírito de Joana de Ângeles, que foi psicografado por Divaldo Franco, e essa mensagem diz assim: essa mão, eu gosto muito dessa imagem, porque essa mão é a mão de Jesus, que o tempo todo está assim para nós, ó, de mão estendida, é só pegar e segurar. A mensagem diz o seguinte: a paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a tudo vencer. Bom, se ela diz que a paciência é uma virtude que vai auxiliar na conquista dos bens da alma, do corpo e da sociedade, ela vai nos auxiliar na nossa saúde integral, né? Na nossa saúde física, na nossa saúde espiritual e na saúde com os nossos relacionamentos, né? Então a gente vai discorrer essa noite sobre esses 3 aspectos: os benefícios da paciência no nosso corpo físico, no nosso espírito e nos nossos relacionamentos, né? Vamos começar então pensando na nossa parte física mesmo. A Organização Mundial de Saúde define saúde como sendo o completo bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual. Com todo respeito a essa definição, eu acho que ela cabe para outros mundos, né? Mundo feliz, mas eu acho que no nosso aqui ainda, nesse nosso planeta de provas e expiações, a gente acho que está longe ainda, né? Desse completo bem-estar. É bem-estar demais ainda para nós, né? É por isso que eu fiquei com a definição de Emmanuel, que define saúde como sendo a harmonia da nossa alma. Então a paciência vai auxiliar a termos harmonia na alma, né? É isso que a gente tanto busca, é isso que a gente tanto deseja, né? Então a paciência, ela é fundamental. E continuando, Joana de Ângeles diz que ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Toda noite a gente reza ao Pai Nosso e fala que seja feita a vossa vontade. Só da boca para fora, né? A gente quer que seja feita a nossa vontade, do nosso jeito, na hora que a gente quer. Isso aí não é o que a gente realmente sente, né? E quando a gente está desejando algo, esperando que algo aconteça, seja em que situação, na parte da nossa saúde, de relacionamentos, nosso trabalho, quando a gente está esperando, como a gente está aguardando, como que a gente aguarda? Com que sentimento a gente fica aguardando? Com que sentimento a gente fica esperando, né? Tem gente que espera parado, tem gente que espera se sacudindo, tem gente que espera se balançando, tem gente que espera colocando a perna para cima e para baixo da cadeira, né, galera? Tem gente que espera parado, mas só de se olhar você já vê que a pessoa está completamente descompensada, né? E como que Joana de Ângeles orienta que a gente deve aguardar essa hora? Ela diz assim: jamais te irrites, ou seja, é com paciência. É sabermos aguardar e esperar por aquilo que ainda não podemos ter. É por isso que o sentimento de irritabilidade, ele é para nós um parâmetro, né? Para saber se a gente está mais paciente ou menos paciente, né? Toda vez que a gente é impaciente, a gente cria dentro da gente um movimento de precipitação, né? Que acaba se transformando geralmente em violência. É como se a gente dissesse assim: anda logo, resolve logo, eu vou fazer do meu jeito, eu não vou esperar mais. É aquele momento de impaciência, né? E a gente gera algumas precipitações de coisa que às vezes nem era para acontecer, né? É por isso que eu quis trazer para vocês um exemplo de impaciência. Aqui, né? Um alto tá bom.
importância da paciência. Quem nunca teve um comportamento desse pelo menos uma vez na semana? Uma vez na vida. Realmente é fato, né? Existem estudos científicos que demonstram que a impaciência está relacionada com uma porção de doenças. Eu acho que com a maioria, né? Está relacionada com a obesidade. Quando a gente está impaciente, quando a gente está ansioso, o que a gente faz? Come de maneira descontrolada, desorientada, descompensada, né? Come tudo. Em casa, se ficar na cozinha muito tempo parado, tem que avisar. Não é comida, né, Gabriela? Não é comida, porque come. Está relacionado com a nossa hipertensão arterial, está relacionado com diabetes, está relacionado com os problemas digestivos. Quando a gente tem um problema, o primeiro lugar que a gente sente é no estômago. Parece que você engole ele, quando chega aqui ele para, ele não digere, é gastrite, é úlcera, não tem antiácido que dê jeito, aquilo queima, né? Está relacionado com insônia, não tem jeito. Quando a gente está o sistema nosso todo bagunçado, quando a gente está impaciente, quando a gente está ansioso, não tem como, não tem uma noite de sono. Está relacionado com o envelhecimento precoce, como disse a monja, que essa com certeza desencarnou já, né? Então a falta de paciência não nos ajuda em nada, não resolve os nossos problemas, altera a nossa saúde, nos torna infelizes e, em consequência, é infeliz quem nos rodeia, quem convive, porque é tão difícil você conviver com uma pessoa impaciente, ansiosa, irritada, não é? É difícil, você fica infeliz e as pessoas que convivem com você também, né? A irritação e a raiva modificam as nossas moléculas de água, o nosso corpo é quase todo água. É como se a gente pegasse uma chaleira e colocasse no fogo, literalmente. É o que acontece com a gente ferve, né? Imagina o que acontece num surto de raiva com o nosso corpo. As nossas células, as nossas moléculas. Na verdade, a gente sente isso o tempo todo. A mão transpira, a gente tem taquicardia, a gente treme, a gente sua, o coração bate descompensado, a gente tem 1 milhão de pensamentos e nenhum que se aproveite, não é assim? É por isso que a gente deve buscar essa paciência, né? Essa paz. O que é a paciência? É a gente trabalhar a paz dentro da gente. A gente tem um monte de relato aí de Jesus, não tem nenhuma passagem que a gente vê Jesus tendo um surto de raiva ou de... Tem. Jesus tinha essa paz de espírito, que é o que a gente tem que buscar para nós, né? É aquilo que vem de dentro para fora. É aquilo que não importa o que aconteça, a paz está ali. Pode o mundo desabar ao redor, mas a gente está ali. É nesse exemplo que a gente tem que trabalhar, é isso que a gente tem que buscar, né? Eu acho que nos dias de hoje, principalmente esses últimos anos que a gente vem vivendo aí com pandemia, eu acredito que não tenha ninguém que pelo menos no último ano aí não tenha entrado em contato com um desses sentimentos, né? Com ansiedade, com impaciência, com medo, né? Então eu acho que hoje, para nós, a paciência realmente é um remédio. E agora aqui no centro a gente está medicando, faça receita se vocês precisarem, né, Galácia? Né, Galácia? Oi? Você passou aqui na última palestra sua, falou que era para levantar de manhã, tomar um copo de água e um de paciência. E um copo de paciência. Mas eu acho, bom, eu vou reiterar a receita do Galácia. Eu acho que um copo de paciência é só para espírito assim que nem o Galácia, mais evoluído. Para nós ainda tem que ser 3. Não tem contraindicação, tem? Então vamos todo mundo pegar a receita aí do Galácia, aumentar um pouco e vamos levantar de manhã e vamos aumentar mais, colocar mais algumas coisas. Cada um que busque o seu método, cada um que busque a sua maneira, para a gente encontrar realmente essa paz do Cristo, né? Essa paciência em nós. Vamos levantar de manhã, vamos tomar um copo de paciência, vamos entrar no banheiro, fecha a porta, lembrar que Jesus está o tempo todo assim, ó, o tempo todo ali. Faz uma prece, ouve uma música edificante, lê alguma coisa edificante, busca realmente, porque isso é o que a gente ouve orientação aqui quase toda semana, que é a gente estar vigilante, que é a gente se conhecer. E vamos fazendo esse trabalho, que do mesmo jeito que o ruim, que essa impaciência acaba se tornando um ciclo, porque a gente tem dias ruins, noite mal dormida e sensações ruins, e tremor,
o bom também se torna um ciclo, porque aí você vai nessa tentativa, você tem a certeza que o seu protetor está ali. Aí você fala, hoje eu preciso de você em período integral. E a gente fala que o protetor sai, mas é a gente que sai dele, né? Eles estão o tempo todo ali. Pede ajuda, faz uma prece, se mantém vigilante. E aí vai chegar na hora do almoço, você vai falar, opa, isso aqui parece que funcionou. O estômago não está queimando, o coração não está acelerado, volta para o banheiro. Toma outro copo de água e volta, faz uma prece. Se mantém vigilante, aquela situação que te tira do prumo, aquilo que te aborrece, fala, opa, já sei, vem vindo. Então muda o foco, sai, entendeu? E vai buscando, não tem jeito, gente. O amparo é em tempo integral. A gente está o tempo todo sendo amparado. Jesus está o tempo todo ali, ó, tentando ajudar, tentando acessar. E quando a gente começa a buscar esse estado, a gente fica mais tranquilo, a gente dá abertura para o nosso protetor, que consegue nos orientar de uma maneira mais fácil. A gente consegue ser melhor para as pessoas que nos rodeiam, porque a gente baixa o volume, a gente ouve melhor, a gente fica mais aberto para poder auxiliar. Então, vamos buscar essa receita aí, né? Seguindo então a orientação de Joana de Ângeles, eu trouxe um exemplo onde Jesus nos mostra numa passagem que a importância da paciência, né? Jesus está retirado na natureza com mais de 5.000 pessoas, passando as suas mensagens, e os dias vão se passando e os discípulos começam a sentir a necessidade de alimentar todo aquele povo ali que está faminto, ninguém sai ali do redor do mestre, e aí os discípulos se juntam e começam a: o que nós vamos fazer para alimentar o pessoal, todo mundo com fome? Aí um dá uma ideia, outro dá outra, bom, tem 4 pães, tem 4 peixes, mas 4 peixes, o que vai fazer? E aí começa os ânimos se exaltarem, porque somos nós, né? E aí Jesus chega e faz o quê? Jesus pede para que assentem, para que se acalmem, para que haja a paz, a paciência. Somos nós. Quando a gente tem alguma dificuldade, quando a gente está passando por alguma necessidade, a gente fica tão descompensado, a gente fica tão impaciente, falta em nós essa confiança. A gente esquece que Jesus está ali o tempo todo falando, calma, eu estou aqui, eu sou por vocês. Que a gente tenha essa certeza diante da dificuldade, diante da necessidade do pão, do peixe, diante de qualquer dificuldade, que Jesus está ali falando, calma, respira, tenha paciência, entra em prece e confia que eu estou aqui. E Ele está. Então que a gente, pensando na nossa saúde física, que a gente busque, né, essa paz do Cristo, que a gente busque para poder começar a colher os benefícios, né? Eu, se eu fosse Joana de Ângeles, eu colocaria ao contrário. Ela coloca primeiro a paciência, como se a paciência fosse auxiliar na saúde do nosso corpo, do nosso espírito e dos nossos relacionamentos. Eu já colocaria primeiro do espírito, porque quando a gente cuida do espírito, daí o corpo recebe a consequência e os relacionamentos também, né? Mas ela colocou aqui, então vamos seguir a orientação. Ela afirma que a paciência também vai auxiliar no bem da nossa alma, né? Do nosso espírito. Quando a gente pensa nos benefícios da paciência para com a nossa alma, no nosso espírito, a gente entende que ela está ligada diretamente com a compreensão e a perseverança na fé. O coração da gente, quando confia, o que acontece? Ele se acalma, né? Ele fica tranquilo. Nós todos sabemos aqui que somos espíritos imortais, fomos criados por um Deus bom, justo e misericordioso. Alguém aqui duvida disso? Alguém tem dúvida? Não. Se a gente tem essa certeza que nós somos imortais, somos todos filhos de um Pai bom, justo e misericordioso, por que será que a gente sofre tanto, né? Por que será que a gente é tão impaciente, né? Por que a gente não confia no amor desse Pai, né? Tem um precipício e aí tem a Renata e a Natália. Aí chega alguém e fala, uma vai ter que pular. Quem pula? Quem pula é a Natália.
Ela pula e deixa a Natália, pode ter certeza. Agora você imagina, se a gente aqui tem uma capacidade de amar desse tamanho, e ela nem vai pensar, pode ter certeza que ela não vai pensar, bom, a Natália já viveu isso, deixa eu ver. Não, é sem pensar. Você dá a vida por um filho sem pensar. Agora, se a gente que tem essa capacidade de amar tão pequena é capaz de dar a vida por um filho, imagina o que Deus faz por nós. É sem tamanho. É o tempo todo ali, cuidando, tentando, né? Na verdade, é um pai que não desiste de nós, nunca. Às vezes a gente desiste, né? Às vezes a gente fala, não, eu desisto. E aí ele fala, eu não desisto de você. Mas eu desisto, mas eu não desisto. E a gente briga às vezes com Deus e teima. E aí você pula, vai cair naquele lado fundo, escuro, vai parar lá no fundo. Quando você chega lá embaixo, ele vai lá e faz assim. E bota você na beira de volta. Porque ele não desiste. É quando em casa o nosso discurso não resolve mais e daí você fala, chega, quem resolve aqui sou eu. Não é assim? Quando a gente exerce a nossa autoridade de pai, Deus faz isso com a gente. Fala, não tem jeito, eu não desisto de você, não importa. Estou até afundando na cadeira lá, porque não é assim que eu falo, um pouquinho mais. Então, esse nosso Deus bom, justo e misericordioso nos fornece sempre a oportunidade de recomeçar a lição quantas vezes forem necessárias. E que o objetivo é que nós nos eduquemos, nos trabalhemos para caminhar em direção do Pai. A gente vem, faz a prova, volta para casa, às vezes a gente chega, que nem a escola, às vezes a gente chega, não faz muito bem feito, reprova de ano, e aí vai, tenta de novo. Reprova, tenta de novo. Não é quando a gente ia na escola que a gente falava no nosso tempo que se ficasse reprovando ia botar aquele chapéuzão de burro assim? Às vezes a gente bota aquele chapéuzão de burro e fica ali no canto. Mas aí Jesus vem, porque Deus fala isso, desce lá, filho, cuida daquelas crianças ali. Não é assim? A gente ainda está caminhando, né? Quando você vai para a escola, que você leva um monte de criancinha pequenininha, e bota lá, quem é professora sabe, os menorzinhos, todo mundo fica ali cuidando, por quê? Porque tem medo que se machuca, o que eu vou falar para o pai a hora que chegar se estiver machucado? E com nós é assim também, quando Deus falou para Jesus, desce lá, toma conta daquelas crianças lá, ele está ali o tempo todo, está cuidando, está ajudando, e aí fica, não, vem para cá, não, aí não é bom, aí machuca, está cuidando, né? A gente vai estar sempre evoluindo e sempre progredindo. Sabedores disso, devemos buscar essa paz e essa paciência. Jesus nos diz em Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao 34. Prestem bem atenção nessa mensagem. Eu pulei aqui. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Todo dia a gente fala isso, né? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal. Se é assim, por que a gente sofre tanto, né? Fica aí depressivo, pensando no que aconteceu ontem, vive ansioso, pensando no que vai acontecer amanhã, né? Se a gente tem um pai que está falando aí, ó, o tempo todo ele vai cuidar. Só que, às vezes, não da maneira que a gente fica esperando, porque ele já deixa claro o que realmente é importante, né? Para nós. É, na verdade, aquele momento que a gente pensa, fiz tudo que eu tinha que fazer, agora estou por conta de Deus. Vou dar uma de João Carlos agora, vou dar uma notícia que nem ele dá. Sem querer assustar ninguém, mas vai ter uma hora, quem ainda não passou por esse momento que vai passar. Vai chegar uma hora que você não vai ter o que fazer mais. Que vai estar tão difícil que você vai falar, pai,
agora estou entregue, estou em suas mãos. E essa hora vai ser bem difícil, mas por outro lado é nessa hora que você vai sentir realmente Deus. Você vai sentir o amparo de Deus realmente. Nós somos parte dele, né? Nós temos Deus aqui dentro. É parte de nós, né? É aquele momento que a gente se entrega realmente, né? Eu vou dar o exemplo da figura do agricultor, que eu gosto muito, né? O agricultor, o que ele faz? Ele trabalha a terra, ele compra a semente, ele ara, ele faz os buracos lá, né, Marcelo? E aí no final ele vai lá e semeia. Aí a hora que ele semeia, o que ele faz? Nada. Ele só confia. Ele entrega nas mãos de Deus e toca a vida para frente. Ele pode garantir que vai chover, ele pode garantir que vai sair sol, ele pode garantir a temperatura certa, ele pode ir lá todo dia. Você que planta, Marcelo, tira a sementinha, dá uma olhada para ver se está germinando, botar de novo? Não pode. Não tem o que fazer, ele tem que confiar. Ele tem que entregar na mão do pai e falar, cuida aí, pai, e vai para frente, e vai embora. Somos nós, né, que deveríamos, né, exercer essa fé também, confiar. Bom, às vezes a gente ouve muito, principalmente nos dias de hoje, tipo, não, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui está abandonado. Não está, não está. Tem quem está cuidando e muito bem cuidado. A gente está no lugar que tem que estar, passando pelo que tem que passar, e pode acreditar, para o nosso bem, para a nossa caminhada, né? A partir daí a gente entrega nas mãos de Deus. A cada dia basta o seu mal. A gente não controla tudo e a nossa impaciência não resolve nada. A gente tem que entender aonde que termina a nossa parte. E a hora que termina a nossa parte, a gente tem que depositar os pés do Senhor e acreditar. Acreditar que o melhor vai ser feito. E o melhor para quem? Para o espírito imortal que nem sempre atende aos interesses da personalidade encarnada, que ainda tem um desejo muito materializado. Às vezes a gente não entende, né, a dificuldade que a gente está passando, por que a gente está sofrendo, por que aquilo está doendo tanto. Aí você pensa, será que isso vai me ajudar de algum jeito? Vai. Pode confiar que vai. Você não faz mal para um filho seu, e Deus também não faz. O espírito imortal que nem sempre atende os seus interesses da personalidade encarnada, que ainda tem um desejo muito materializado, que tem uma ideia de dar certo diferente da ideia de dar certo para o espírito e ainda em processo de evolução. Eu acho todo dia que o melhor para mim seria eu saber o número da Mega Sena. Mas acho que não é o melhor para mim, né? E aí a gente começa a compreender, e compreendido tudo isso, a gente entende que tudo está nas mãos e no tempo de Deus. A gente só não pode o quê? A gente só não pode dormir, né? A gente só não pode fazer corpo mole. Porque às vezes a gente se vitimiza, mas também a gente é doido para encostar, né? Dá uma escoradinha, daqui a pouco eu vou. Patrícia, dá mais tarde, passa depois. Então a gente também tem que fazer a nossa parte, porque eu posso fazer alguma coisa para ajudar a Kelly? Não posso, a caminhada é dela. Ela que tem que apertar o passo, ela que tem que ter vontade, ela que tem que se dedicar, porque está aqui, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Então, é entregar a Deus, é entregar ao Pai, é confiar no amparo de Jesus, mas é fazer a nossa parte também, é caminhar, é correr atrás, né? Para que a gente possa se tornar o quê? Espírito puro, feliz, como Jesus, né? Jesus está aí mostrando como é o caminho, e a cada encarnação a gente olha aquele modelo e começa a se esculpir, né? A gente fala, Jesus é o nosso guia. É por isso, quando a gente vai fazer uma trilha e o guia vai na frente, a gente vai como? Vai pisando onde ele pisa. Ele botou o pé numa pedra, a gente bota também. É por isso que ele é o nosso guia. E se a gente conseguisse realmente seguir os passos de Jesus, a nossa caminhada seria bem mais fácil. Mas a gente distrai no caminho, né? Dispersa aí no caminho. Só que tem uma certeza que quando a gente volta para o caminho, ele está, chegou, vamos, está ali, está esperando. Né? E a gente tem que buscar, né, esse modelo que é Jesus, a gente tem que se esculpir, né? Porque se a gente começar a fazer corpo mole, não tem jeito, é lei natural, a gente tem que andar, a coisa tem que ir para frente, para trás não dá.
E aí, se a gente não aperta o passo e não tem essa vontade, esse empenho, a vida começa a empurrar a gente para frente, né? Através das pessoas, a gente começa que nem esculpir, é que nem escultura, né? Vai batendo aqui, batendo ali, é assim que a gente vai ficando com aquele formato de Jesus. E às vezes a gente começa a se encostar assim, aí vem alguém e passa e fala, nossa, mas precisava ser assim? Precisava. Se você começa a fazer muito corpo mole, encostar muito, a vida vai bater, a lasca vai ser maior. Então vamos apertar o passo. A gente já sabe como é o modelo, a gente já olha e fala, é daquele jeito que eu tenho que fazer para dar certo. É daquele jeito que eu tenho que fazer para ficar igual a Jesus. Né? Agora, seguindo a mensagem de Joana de Ângeles, que fala sobre o benefício da paciência para com a sociedade. Quem é a sociedade? É o nosso próximo, né? São as pessoas que nos rodeiam, né? Como que a gente se comporta quando a gente vê os erros do outro? Como que a gente se comporta? Como que a gente reage com os erros dos outros, né? A gente explica uma vez, a gente explica duas, três. Na quarta vez, como que a gente está explicando? Como que está o tom de voz, né? Como a gente explica a mesma coisa 5 vezes, a gente descobre se a gente tem paciência ou não. Se a gente conseguir responder pela 5ª vez com o mesmo amor que a gente respondeu na primeira, que a gente está ficando bom. É só na 5ª, né? Na 5ª a gente está segurando o pescoço já está respondendo mais, né? Em Provérbios 14, do 29 ao 33, diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Quando a gente vê que dá prova de grande entendimento o homem paciente, é porque percebemos que para sermos pacientes, precisamos do quê? A gente precisa entender o outro, né? Se eu não entendo o outro, como que eu me relaciono com o outro? E como que eu faço para entender o outro? O que eu preciso fazer para entender o outro? Eu preciso primeiro me entender. Eu preciso primeiro me conhecer. Porque se eu não me conheço, eu vou achar que tudo que eu estou vendo no outro é só dele. E não é, né? Geralmente eu me projeto, né? No outro. As dificuldades dele, eu vou achar que é tudo dele, que nada é meu. Por isso que a doutrina espírita nos orienta o autoconhecimento. Quando eu sei que eu tenho um problema, que eu tenho uma dificuldade, que eu me conheço, eu já falo, nossa, está difícil essa dificuldade, mas isso me irrita tanto na Márcia porque está em mim. Aí o comportamento dela me irrita, me aborrece, né? Para saber qual o limite, a gente precisa se conhecer para saber o limite das nossas possibilidades, né? Que a gente pode avançar ou não. Quando eu me conheço, eu não preciso ter vergonha e nem preciso ficar o tempo todo falando, viu, Marcelo, eu tenho uma dificuldade aqui nesse ponto, viu? Aqui eu ainda, é para mim trabalhar isso em mim, e para mim entender por que aquilo no outro me aborrece tanto. E aí quando eu vou conhecendo, quando eu me conheço e vou conhecendo, eu vou sendo mais paciente com o outro, eu vou entendendo, porque eu tenho que me entender também. Entendeu? Esse aborrecimento com o outro vem de mim. Eu tenho que buscar isso em mim, né? Se eu não me conheço, eu também não conheço e não entendo e não consigo ser paciente com o outro, né? Quando a gente diz, eu não tolero a sua imperfeição, quando a gente diz isso para o outro, é porque está faltando com certeza o autoconhecimento, porque a gente ainda não aprendeu a nos conhecer, a gente não aprendeu a nos aceitar, né? Quando a gente se entende, quando a gente se conhece, a gente percebe o quanto ainda somos pessoas difíceis, né? Quanto a gente ainda é pedra bruta, o quanto a gente ainda age por instinto, na maioria das vezes animal ainda, né? E aí a gente vai lembrar de uma passagem de Mateus, no capítulo 26, quando Jesus está lá no jardim, né, prestes a ser preso, Pedro tenta defender ele. De que maneira que Pedro tenta defender? Da mesma maneira que a gente tenta defender o outro, o nosso próximo, os nossos. Geralmente, quando a gente tem uma impaciência, eu falei o quê? Que a impaciência gera violência. E a gente quer defender o outro assim, com violência também. Jesus diz assim para ele, Pedro, guarda a tua espada no seu lugar, pois todos que pegam a espada, pela espada perecerão. E aí ele continua, ou pensas tu que não poderia agora orar ao meu Pai e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos em meu socorro?
verdade, né? A gente quer defender Jesus às vezes, só que de maneira errada, né? É como se ele dissesse assim, vai fazer o quê? Não está vendo que não é assim que eu estou ensinando? Não é com violência, não é com a espada, é com amor. Mas a gente ainda puxa a nossa espada, a gente ainda não aprendeu, né? Quantas vezes a gente, principalmente quando é para os nossos, não é assim? Deixa que eu vou lá. Ainda mais se for com o filho, né? Deixa que eu vou lá que eu resolvo, fica aí fazendo essa paciência, deixa que eu resolvo. E aí já puxa a espada, só que tem só um problema. Quando a gente puxa a espada, a gente tem que soltar da mão de Jesus para puxar a espada. E Jesus vem nos ensinando há tempos que não é desse jeito. Que Ele faz a nossa defesa. E não é com violência, é com amor, né? É o contrário. E Ele está sempre que a gente puxar a espada, a gente tem que lembrar que Ele está do lado falando, mas meu filho, vai onde? Vai fazer o quê? Vai me defender desse jeito? Não está aprendendo que não é assim que eu estou ensinando? Vai se comprometer? Vai colocar quantas encarnações aí a perder, né? A gente precisa toda hora que vai tirar a nossa espada lembrar que Jesus faz a nossa defesa. E Ele pergunta todo o tempo, você não acredita na minha defesa por você? Que a gente possa ter isso em mente todas as vezes, né? A gente precisa começar a trabalhar essa paz do Cristo, essa paciência do Cristo em nós. Se alguém tem que perder, que perca eu, mas que não haja briga, né? Se alguém tem que calar, que cale o mais maduro, e se alguém tem que sentar, que sente o mais maduro. Em nome da paz, em nome do coletivo, em nome do mundo. É quando a gente aprende a se vencer e guarda a nossa espada. Porque acima de qualquer coisa tem que vir primeiro Deus, porque o resto é prioridade. Em todas as situações, quando nos chamam a um comportamento, a gente não pode esquecer quem é o principal. Deus. A maioria das impaciências são sempre com a gente mesmo. Porque nós somos impacientes conosco, né? Nós somos impacientes com o nosso caminhar. E eu vou falar uma coisa para vocês. O quanto, a gente falando em paciência, o quanto foi difícil para mim estar aqui hoje. Porque eu pensei, primeiro pela dificuldade de falar em público. E segundo, porque eu falei, como que eu vou lá na frente falar de uma coisa que eu não tenho? Pensa numa pessoa impaciente, sou eu. Estou até tentando falar devagar, porque eu falo, gente, a pessoa vai falar de paciência, Mas aí, a hora que eu acordei hoje de manhã, eu pensei assim, acordei com uma alegria assim no meu coração, porque aí eu pensei, dessa maneira, eu poder estar aqui falando de Jesus, da minha maneira, do jeito que eu sei, com o que eu tenho, é como se eu tivesse, de alguma maneira pequena, retribuindo tudo que Jesus fez e faz por mim todo dia. Aí eu levantei cedo, falei, mesmo com toda a minha impaciência, com toda a minha dificuldade, eu vou. Eu vou porque essa foi a maneira que eu encontrei de retribuir, ao meu modo, tudo que eu tenho recebido de Jesus. E não tem jeito, a gente só vai conseguir trabalhar essa paciência se a gente segurar na mão de Jesus. Então eu vou ler só um trecho para, que nem professora, né? Para ver se vocês aprenderam direitinho. Paciência é uma característica de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades da ordem de qualquer hora ou em qualquer lugar. Difícil? Olha o resto, então. É a capacidade de persistir numa atividade difícil, mantendo uma ação tranquila e acreditando que irá conseguir o que quer. De ser perseverante, de esperar o momento certo para certas atitudes, de aguardar em paz a compreensão que ainda não se tenha obtido. Capacidade de ouvir alguém com calma, com atenção, sem pressa. Capacidade de se libertar da ansiedade. A gente olhando parece praticamente impossível, né? Mas não é. Não é porque a gente tem o modelo, a gente tem o Evangelho e a gente tem quem nos orienta. Sempre quando eu ouvia uma pergunta que a gente vê por aí, tipo, se você se deparar com Jesus, o que você diria para ele? Eu já sei, a hora que eu estiver frente a frente ali com Jesus, eu quero dar um abraço assim e falar, obrigado pela paciência.
Obrigado pela paciência.